Saudações! Esse é o curso de Economia Brasileira. Eu imagino que nessa altura vocês já viram o vídeo de apresentação. Se não viram, por favor, tentem ver, porque coloca melhor lá nossas regras, como é que vai ser a avaliação, como é que o curso está dividido. Então, deem uma olhadinha lá, é útil. E agora nós vamos começar com o curso propriamente dito, né, com conteúdo nesses próximos vídeos dessa unidade. A economia brasileira é um assunto que eu acho muito interessante, né? A minha área de pesquisa é crescimento econômico e flutuações, que é macroeconomia, a bem dizer. Mas eu sempre gostei de olhar para o Brasil. O Brasil, além de ser o país que eu moro, o país que eu nasci e mais importante, talvez, o país do Botafogo, né? Fundamental, como é que é um país do Botafogo, só pode ser uma coisa muito importante, entendeu? Para ter direito a ter o Botafogo. E não só tem o Botafogo, como tem o Ceará, que é o meu estado. Então é um negócio fenomenal. Mas, tô brincando, obviamente. Mas assim, é bom a gente tentar aplicar os conhecimentos que a gente adquire em outros estudos mais gerais, para tentar entender o Brasil. E é um pouco esse espírito que eu vou trazer para esse curso, o espírito de um macroeconomista com muito interesse em crescimento econômico, mas que também, vez por outra, trafega aí pela parte de ciclos, questões fiscais, questões monetárias. Então, é esse meu espírito. Aqui o curso, eu gosto de começar nessa primeira unidade, a gente não vai falar muito de Brasil, vamos falar de vez em quando, mostrar alguns dados. Da parte final, então, aí fica mais intenso. Em Brasil, nós vamos mostrar muitos dados. Mas a ideia dessa primeira unidade, primeiro, é dar introdução a alguns conceitos básicos, permitir que vocês visualizem algumas medidas que nós vamos comentar durante o curso e também colocar alguns conceitos de economia. E eu sei que alguns acham chato esses conceitos de economia, talvez sejam, mas em algum momento vocês entraram no Matrícula Web e resolveram se inscrever numa disciplina de economia brasileira, de economia. Então, vão ter que, imagino que estejam dispostos a rever esses conceitos. Para quem é da economia, fica bem mais tranquilo. Para quem é de outras áreas, bem-vindos. Eu vou tentar passar da maneira mais clara possível esses conceitos, essas abordagens, e fiquem à vontade de, durante os encontros, fazerem perguntas, questionarem, trazerem de volta aqueles pontos que ficaram confusos. Anotem aqui, fiquem à vontade, que essa é a principal função do encontro. Vamos andar aqui. Bom, nós vamos começar essas preliminares, né, quer dizer, unidade de preliminares, com economia brasileira no pós-guerra. Na verdade, nós vamos falar de antes da guerra, mas o foco do curso é o pós-guerra. O que dizem os dados? O que os dados falam sobre o Brasil desse tempo todo? Desculpa. Aqui. O que os dados falam? Principalmente PIB per capita. Eu quero olhar para o PIB per capita porque é a variável central aqui da nossa história. Tem muito questionamento, nós não comemos PIB, é fato, também não vestimos PIB, mas né, não dirigimos PIB, mas é impressionante como muitas variáveis importantes que nos dizem respeito, consumo, expectativa de vida, elas tendem a ser maior em lugares onde o PIB per capita é maior. E outras variáveis tendem a ser menores em lugares onde o PIB per capita é maior, como por exemplo subnutrição. Então é uma variável interessante, importante, não gosta dela, vamos conversar nos encontros, que a ideia é essa. Então vamos começar vendo os dados só para a gente ter uma ideia de que história nós vamos contar. Qual é o pano de fundo dessa história. Depois nós vamos falar das fontes do crescimento econômico. Aqui a gente vai entrar um pouco em teoria do crescimento econômico, né? Capital, trabalho, produtividade, para saber de onde vem o crescimento? Por que tem crescimento ou não tem? Em alguns lugares tem ou não tem? É uma pincelada, né? Isso aqui é objeto de curso inteiro, é mais que curso, mas nós vamos dar uma pincelada para organizar um pouco essa discussão. Depois nós vamos falar de teoria das flutuações, do ciclo econômico, por que tem anos bons e ruins, por que nem todos os anos são bons, nem todos são ruins, como é que se tenta explicar isso e como é que a política econômica, especialmente política monetária e fiscal, pode ser usada para suavizar esse ciclo, se é que pode, quais são os riscos envolvidos nesse tipo de uso. Então, essa é a parte de flutuações. E por fim, aí sim o foco vem para o Brasil. Eu vou falar das grandes transformações na economia e na sociedade, mas não só o PIB, porque o PIB a gente já vai ter visto. Expectativa de vida, urbanização,
A verdade é que o Brasil deixou de ser um país rural no começo do século passado, o fazendão, como se chamava, é um país urbano. Hoje ele é um país urbano, então isso traz uma série de desafios diferentes, uma série de questões que nós tínhamos que colocar. Nós não somos mais um país tão jovem, nós estamos em um processo de envelhecimento. Então todas essas questões são importantes para entender o Brasil. Então essa primeira unidade é a unidade das preliminares. Começar com algumas perguntas importantes. Apagou lá o que dizem os dados, mas vocês têm os slides, vocês podem acompanhar os slides, tem o curso e também não faz tanta importância, é só a economia brasileira no pós-guerra o que dizem os dados. Ficou minha cara aí no lugar, mas é porque também eu acho que se nem aparecer minha cara, só eu falando fica ainda mais cansativo. Aqui pelo menos vocês me veem, eu tento, sei lá, pode ajudar a expressão, alguma coisa assim. Vamos fazer algumas perguntas importantes, começamos por ela. Quais as variáveis relevantes? Quando eu falo os dados, que dados? Que dados? Número de gols no Campeonato Brasileiro? Consumo de queijo no Ceará? Sei lá, quais são os dados que eu vou querer olhar, que eu vou falar? Uma vez que eu sei o dado, quais as medidas? Como é que eu vou medir esses dados? Como é que eu tenho... quais são as medidas relevantes para esse dado? Porque uma coisa é o dado conceitual, na tua cabeça. Outra coisa é a medida que você vai usar, que existe na prática. Então, esse é outro problema de um economista aplicado, de um cientista aplicado em qualquer área, e no nosso caso, em áreas de ciências sociais, não vai ser exceção. Depois, como que eu olho os dados? Ou seja, o que eu vou procurar nesses dados? O que eles têm de relevante? Quais informações ali são importantes? Então, eu tenho que saber quais as variáveis, quais as medidas dessas variáveis que me interessam e como que eu devo olhar o dado, o que eu devo procurar nesse dado. Esse é o começo de uma análise. Sem responder essas coisas, chances são que sua análise vire uma confusão gigante em algum momento, né? Se eu quero saber se eu estou grande. Essa é uma boa pergunta. Eu estou grande, eu estou muito grande. Então a primeira pergunta, quais as variáveis que eu vou usar? Quais são as variáveis? O tamanho da minha camisa é uma variável? Minha camisa é enorme, eu sou grande, eu sou bem gordo, então minhas camisas são enormes, é uma variável. Meu cinto, ou quem sabe minha altura, ou minha circunferência, meu peso, quais as variáveis. Uma vez que eu tenho, qual é a medida relevante para essa variável? Por exemplo, se eu estou pensando aqui em metro, eu vou usar a minha altura do pé à cabeça, e não até a cintura. Então, são medidas. Então, qual é a relevante? Finalmente é que eu vou olhar aqui. Como é que eu sei se é grande? O cara diz, meu peso é tal. Como é que eu sei se é muito peso ou pouco peso? Eu tenho que ter uma ideia de comparação, uma referência. Então, nós vamos começar pensando assim. Claro que nós não vamos fazer tudo isso de uma vez, mas essas perguntas são importantes. Finalmente, onde estão os dados? Né? Onde é que se encontram os dados? Porque nem sempre você consegue os dados. E aí nós temos várias fontes que nós vamos usar nesse curso. O IBGE é uma fonte importante, porque tem as contas nacionais. PNAD e PIN, nós não vamos usar muito isso aqui, mas contas nacionais faz o resumo do PIB, do consumo, é o que nós vamos usar. PNAD é a pesquisa nacional por amostragem a domicílio, ela dá, por exemplo, nível de renda das famílias, emprego, se está empregado, se não está, não é a medida... Acho que agora até oficial é feita com a PNAD, é uma PNAD contínua, que é maior. PIN é a pesquisa industrial mensal, traz informações da indústria, o que está sendo produzido, contratação de empregados. O IPEA Data é a base de dados do IPEA que ele disponibiliza para o público. O IPEA é um instituto de pesquisa muito respeitado na área de economia aplicada, é um Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada, e ele criou esse IPEA Data, onde tem várias informações, inclusive dados do IBGE, dados do Banco Central, tudo no mesmo lugar, numa interface simples. O FMI, Fundo Monetário Internacional, tem uma base de dados pública muito boa, o Banco Mundial, tem o Worktable, que quem trabalha com crescimento gosta, porque tem dados de vários países interessantes, capital, trabalho, essas coisas. Então tem uma série de fontes de dados que se vai usar, não aqui no curso ou em outras análises, alguns textos que vocês vão ler e por aí afora. Então vamos começar com a primeira variável que nós vamos usar no curso e uma que nós vamos acompanhar durante o curso inteiro, que é o PIB, o famoso Produto Interno Bruto. Vocês viram isso em Introdução à Economia, vocês viram isso em contas nacionais, então eu não vou aprofundar, só uma visão rápida para a gente lembrar o que é. O Produto Interno Bruto é o valor total da produção de bens e serviços finais, no sentido de uso final, realizada por um país em território nacional em determinado período de tempo, usualmente um ano, mas pode ser um mês, 3 meses, um semestre. Em geral, essa produção é medida em unidades monetárias. Aqui tem algumas palavras-chave, uma muito importante é finais.
Por que finais? Porque imagina você que você quer fazer um PIB do país e você conta a laranja e o suco de laranja. Não vai dar certo. Porque você vai contar 2 vezes a mesma coisa. Então, se você conta o suco, aquela laranja saiu do suco. Como é que é a maneira de definir isso? Uso final. O que é o uso final? Consumo. Pode ser consumo do governo ou das famílias. Investimento, incluindo aí a variação nos estoques. Exportações, e aí você desconta as importações. Nós vamos falar disso mais na frente. Só peguem esse conceito. É uma ideia de medir o que foi adicionado de valor no PIB num país, no território do país, durante um período de tempo. Se criou muito valor, se não criou-se muito valor. Essa é a ideia, né, o conceito de PIB. Ele pode ser medido pelos rendimentos. A ideia aqui é pegar as rendas, salário, lucros, aluguéis, entender o seguinte: se valor foi adicionado, se valor foi criado, alguém se apoderou desse valor. Quem? Pode ter sido os empregados, e aí é salário, pode ter sido os patrões, e aí é lucro, pode ter sido o dono da terra, aluguéis e assim por diante. Então, a soma das rendas vai bater com o valor adicionado. Isso é contábil. Isso é uma espécie de contabilidade que se faz, né? À toa que no curso de estudo é contabilidade nacional. Não tem como não ser. Não tem como não ser. Tem o método do valor adicionado, que é em cada etapa de produção você somar quanto foi adicionado. Então você vai lá, o cara corta a madeira, quanto foi adicionado. Processa a madeira, quanto foi adicionado aqui, quanto é a diferença, quanto se criou de valor nesse procedimento. Fez um móvel, quanto foi adicionado. E assim por diante, você vai somando esses valores. E, finalmente, o do dispêndio, que é onde está mais casado com nossa definição, que é olhar o que foi comprado, mas aí, quando você faz isso, você só olha o uso final. Uso final para evitar o problema da dupla contagem. Então, são as 3 grandes maneiras de se olhar o PIB, se calcular o PIB. E se você pegar no Brasil, na maioria dos países, tem um instituto que faz isso, que é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele faz esse serviço. A cada 3 meses ele divulga o nosso PIB trimestral, depois o anual. É muito bem feito, é um instituto muito respeitado, e ele calcula, quando você vê as contas nacionais anuais, que é tudo mais detalhado, você vai encontrar os 3 métodos direitinho. Nas contas trimestrais, salvo engano, aparece o dispêndio, aparece basicamente ter valor adicionado por setor. Então tem lá também. Mas o IBGE faz todas essas contas, os números têm que bater direitinho. É claro que, como toda contabilidade, tem uma coluninha ali de erros, mas funciona. Essa metodologia de cálculo do PIB não é invenção de países, tem padrões internacionais que são colocados para os países seguir, de tal maneira que o PIB seja comparável entre os diversos países. Então tem todo um padrão. Se vocês forem no IPEADATA ou no IBGE pegar o PIB, você vai ver, por exemplo, qual é o padrão que está sendo utilizado para calcular aquela informação, porque eles são atualizados periodicamente, esses padrões, e o IBGE faz o trabalho de compatibilizar. Volto a dizer, o IBGE é um instituto muito arrumadinho, eles trabalham muito bem. Bom, essa figura que vocês devem ter visto nesses cursos, ela ilustra um pouco esse processo das óticas do PIB. Então, você tem que ver assim, você tem 2 agentes aqui, firmas e famílias. A gente podia colocar governo e a figura ia ficar mais bonitinha, mas é uma coisa bem simples. Você tem firmas e famílias, você tem 2 mercados, o mercado de bens e serviços, onde se troca camisa, aulas de economia, cortes de cabelo e automóveis. Tudo isso está no mercado de bens e serviços. Você tem um mercado de fatores, onde se troca os fatores de produção, trabalho, capital. Então eu sou uma família, né? Eu sou um indivíduo, sou família. O que é que eu faço? Eu sou um cara que eu compro, eu vou ao mercado de bens e serviços como comprador. Então, aqui no mercado de bens e serviços, eu compro e trago, e em troca eu faço minha despesa. Então, as compras que eu faço, a contrapartida é a despesa. Tem que ser quer dizer, todas as famílias fazem. Você vai acabar batendo no mesmo valor. E no mercado de fatores é o contrário. Eu oferto, eu levo meus fatores, no caso trabalho, eu vivo do trabalho, então eu levo o meu trabalho para esse mercado e digo, olha, quem quer comprar aula de economia, nisso que eu sei trabalhar. E aí eu trabalho, no caso a UNB me contratou, eu trabalho para a UNB e a UNB me paga uma renda, no caso salário. Se eu tiver um capital, eu posso emprestar para um empresário e ele vai me pagar juros em torno desse capital. Normalmente o banco faz essa intermediação, não precisa sair correndo atrás do empregado. Se eu for proprietário do imóvel, eu posso alugar meu imóvel e eu vou receber aluguel.
São as rendas. Então, a família está aqui. Ela entra no mercado de fatores, ofertando fatores, porque nós somos donos dos fatores. Inclusive, capital tem um dono. Todo capital tem um dono. Ele pode estar na empresa, mas ele tem um dono no final do dia. Recebemos as rendas. No mercado de bens e serviços, nós fazemos as compras, inclusive as compras de máquinas, se quiser fazer. Insisto, a máquina está na empresa, mas tem um dono, que tem um proprietário lá no final do dia. E nós pagamos com nossas despesas. E do outro lado, as firmas. As firmas no mercado de bens e serviços, elas vendem. Elas levam o que elas produzem para o mercado de bens e serviços e, em troca, elas pegam as receitas. Então, a receita vem, ela entrega as vendas, a receita. Na outra ponta, no mercado de fatores, ela contrata os insumos para produzir. Capital, trabalho, terra, o que ela precisa para produzir, ela contrata aqui. E paga o que a gente chama de remuneração dos fatores, que vão ser as rendas. Então, no fim do dia, como isso é um círculo, quer dizer, aqui está um quadrado, mas ele é circular, né? Você vê as setinhas, ele vai andando. Essas coisas todas se equivalem. A despesa bate com as rendas, que bate com a produção, né? O que as firmas produziram e venderam. Essas coisas todas batem. Volto a dizer, tem toda uma contabilidade por trás disso que se estuda lá no curso de Contabilidade Nacional, que eu tenho a impressão que a maioria de vocês fez, eu não sei se é pré-requisito, mas é um curso bem popular que o departamento oferece. Bom, na hora de calcular o PIB, você pode fazer o PIB nominal, que é medido em reais correntes daquele ano, então soma tudo, quanto deu. Essa camisa custou quanto? Ela foi produzida esse ano? Vamos supor que eu produza a camisa e não venda. O que acontece? Vira estoque. Estoque é parte do investimento, é o uso final. É bem feitinho o negócio. Você não vai encontrar furo assim brincando, não. O negócio é arrumadinho. Mas vamos supor que vendeu uma camisa, aí foi consumo, eu comprei, consumo de bens finais. Então, eu pego o valor, somo esses valores e eu tenho o PIB em preços correntes. Algumas vezes eu quero o PIB real. Por que isso? Porque os preços aumentam no tempo. Essa mesma camisa, talvez há 10 anos atrás, a mesma, igualzinha, não é que é uma camisa de marca melhor ou pior, não, essa mesma camisa ela custava menos. Porém, em termos de produção, em termos de acesso a consumo, é a mesma camisa. Só o que mudou foi o preço, porque há o fenômeno da inflação, desse aumento dos preços no tempo. Então, quando você calcula o PIB real, o que você está fazendo é eliminar esse efeito dos preços, porque você quer ter só a noção de volume produzido para comparar, está melhor ou está pior. Então, esse é o PIB real. O deflator do PIB é essa razão. Então, você tem o deflator, que é uma maneira de você medir esse aumento dos preços. Bom, aqui, como eu disse, se mostrar os dados para vocês verem, aqui é o PIB nominal. Como vocês verem, ele é muito pouco informativo. Eu olhando esse gráfico, a impressão que eu tenho é que o Brasil tinha uma produção zero, nunca produziu nada, até mais ou menos aí perto dos anos 2000, talvez 90 e pouco, e aí começou a produzir. O que não faz menor sentido. Em 2075, né? O que teve no Brasil também foi uma hiperinflação. Então, a inflação disparou, parece que tem muito mais, mas obviamente não tem muito mais. Está em bilhões de reais convertido, esse dado você encontra no IPEA Data, foi lá que eu peguei para fazer esse gráfico. Então, PIB nominal, aliás, valores nominais em economia, não use se você quiser olhar o tempo, se você quiser ver uma variação no tempo. Não use, vai dar errado. Se você estiver olhando só o período, dá para usar. Você disser o seguinte, olha, eu gastei 1.000 em serviços, restaurante, eu fui comer no restaurante e tal, e gastei 2.000. Bem assim, no meu orçamento, esse ano eu gastei 1.000 em restaurante e gastei 2.000 comprando roupa. Tudo bem, é o mesmo período, ou esse ano, ou esse mês, é o mesmo período, não tem muito problema. Você tem uma noção que você está gastando muito mais com roupa do que com comida. Está perfeito. Mas não tenta comparar o quanto você gastou com roupa esse ano com quanto você gastou com roupa há 10 anos atrás, pegando os recibos da época. Porque vai dar a impressão que você está comprando muito mais roupa esse ano. E talvez você nem esteja, você talvez esteja comprando menos e o preço que subiu muito por conta de um processo inflacionário. Como nós tivemos esse processo gigante, de inflação gigante nos anos 80, começo dos anos 90, aí que não dá para comparar mesmo. Então, lição 1, olhem esse gráfico toda a vida que vocês tentarem usar PIB nominal, e em particular no trabalho que eu vou pedir para vocês fazerem no final do ano, do semestre, desculpa, né? Vai ser quase o ano. Não usem PIB nominal para fazer uma comparação entre anos diferentes, porque não diz nada, é esse negócio horroroso que vocês estão vendo. Então, PIB nominal não é uma boa ideia. Vamos então para o PIB real, que tira o efeito da inflação.
melhorou um bocado. Já dá para entender a história, já dá para ver aqui é 1950, a aceleração do pós-guerra está toda aqui. Já dá para ver que teve uma queda forte e que nós estamos longe do pico. Olha lá, o pico foi aqui e que nós não recuperamos ainda. Isso aqui é mais ou menos 2011, 2012. A gente não, aqui talvez seja 13, né? A queda do PIB, do PIB a queda foi em 15, então começa por aqui é 15, 14. E você tem, então, você está vendo que nós estamos pior do que estávamos. Na realidade, nós estamos aqui nesse nível aqui, que é de 2000 e pouco, nós estamos pior do que estávamos, por exemplo, em 2011. E eu já consigo ver isso. Aqui eu não consigo, aqui eu não vejo nada. Aqui eu já consigo ver essas informações. Então, o PIB real já é uma variável mais interessante de comparar. Você tem uma ideia de total de produção em cada ano e como isso está subindo no tempo, das crises. Está aqui as crises aparecendo, aqui cada períodozinho de crise a gente enxerga. Aqui não enxerga nada, né? Não é legal. Bom, então, como eu disse, o PIB real não passa informação alguma a respeito da evolução da renda ou da produção do Brasil entre 1900 e 2020. Na realidade, se eu pegasse um período menor, também não passava. Isso porque os valores de um determinado período não podem ser diretamente comparados com valores de outros períodos. Então, não dá para fazer a comparação. Logo, é erro usar variáveis nominais, seja quais forem, para fazer uma análise ao longo do tempo, a não ser que você esteja querendo ilustrar a questão inflacionária. Aí muda de figura, mas se for uma comparação que não caiba essa questão inflacionária, não faz muito sentido. Você quer dizer o seguinte, olha como aumentou esse preço, como aumentou os preços, não é nem o preço só, porque tem que ser o nível geral, aí pode fazer sentido, mas grosso modo, não trabalhe com variáveis nominais em análise no tempo. O PIB real, ele permite as comparações, por exemplo, você pode ver que em 2020 o Brasil produziu menos que em 2011. É só marcar os anos naquele gráfico. Eu devia ter marcado para dar o exemplo, não marquei. Tudo bem. O problema é que, principalmente em períodos mais longos, se você pegar como o meu, estou falando aqui de 1900, 120 anos, é tempo a beça, a comparação ele é ilusório para a gente. Por quê? Porque está aumentando o número de gente para dividir esse PIB. É como se você morasse numa família que a renda aumenta, mas também aumenta o número de gente para comer. Então, talvez você esteja ganhando mais, por exemplo, você morava só e ganhava 5 mil, sozinho. Daí agora você mora com outra pessoa, você está vivendo com essa outra pessoa, e juntos vocês ganham 7 mil. Melhorou, vocês têm 7 mil em vez de 5 mil. Mas quando eu vejo que agora tem 2 pessoas em vez de uma, você ficou com 3,5 para cada um, então piorou. Aí vocês botaram uma outra pessoa, sei lá, um filho, que não está gerando renda, porque ele é criança ainda. Continua 7 mil. Tá, mas agora são 3 para comer. Então tem menos coisa para cada um. Então o PIB real não mostra isso. A gente não vê quantas pessoas estão comendo. E a população está crescendo. Tem exceções, mas grosso modo a população está crescendo no tempo. Por exemplo, aí você usa, faltou o exemplo, né? Acontece. Aí você usa o PIB per capita, que é o PIB dividido pela população. E aí você tem uma ideia de quanto está indo para cada um. Por exemplo, agora a população do Brasil crescendo, é um crescimento constante. Ela já cresceu mais rápido, mas ela continua crescendo. Então você tem um crescimento populacional. Então o que tinha de gente aqui em 1900 era muito pouquinho comparado ao que tem em 2020. Então você tem mais bolo aqui, mas a pergunta dividido pelas pessoas, dá mais bolo para todo mundo? Ou não? Então, a variável que nós vamos usar nesse curso, a nossa variável de interesse é o PIB per capita, que é essa aqui, o PIB, dividido por essa daqui, a população. Esse é o nosso PIB per capita. E aqui você vê que a história que nós vamos contar já fica bem mais legal. A nossa história vai começar aqui em 1950, esse aqui é 1950, eu espero que esteja amarelinho aqui em volta. Começa aqui em 1950. Essa parte aqui nós vamos falar rapidamente, mas não é o foco desse curso. O foco desse curso na verdade, o foco desse curso está aqui, mas nós vamos começar a dar mais atenção nas coisas a partir do pós-guerra. Não necessariamente, porque assim, nós vamos falar dos anos 40, mas muito de ideias. Nós vamos fazer um debate que aconteceu nos anos 40 que definiu um pouco o rumo
dos períodos seguintes, que é o do Roberto Simons e Eugênio Goudin. Mas isso é só na próxima unidade. Então, nosso foco é a partir daqui. E aí dá para ver como o Brasil estava crescendo, o período de altíssimo crescimento que pega anos 60, anos 70, o milagre brasileiro aqui no começo dos anos 70. Está tudo aqui, dá para ver que aqui está bem inclinado. Aí vem a crise, começa, está aqui os anos 80, a década perdida. Aí volta a crescer de novo aqui. Aí volta a crescer primeiro modesto, mas aí dá uma acelerada boa. Aqui é a primeira década desse século, né? Aquele período do Lula, que o Brasil crescia, nós vamos discutir por que ele crescia ou não. Vamos discutir, mas está lá na frente. Aqui eu só quero que vocês vejam o retrato. Então cresceu, e aqui é aquela crise que começa em 2014, que na verdade em termos per capita, né, ela vem antes, porque o PIB cai, mas o PIB per capita balança antes, porque ele divide pela população. Então aqui é a crise e essa desgraceira toda que nós estamos vivendo, inclusive a desgraça de 2020 com a pandemia, né? Que claro, a pandemia em si é uma desgraça própria, com esse número incrível de mortes, com essa alteração na vida de todo mundo. Nós estamos aqui fazendo isso online por conta desse fenômeno, desse episódio, um episódio triste na história da humanidade. Espero que em breve estejamos todos vacinados, de preferência nos encontrando, mas é o caminho. Então está aqui ela, está aqui, a gente enxerga no PIB, quer dizer, vinha se recuperando muito devagarinho, caiu, talvez volte, vai ter o V do Paulo Guedes ou não, vamos descobrir. Já dá para olhar com o trimestral, tem um V se formando. Agora vamos ver se o V fica mesmo ou não com os dados anuais. Então esse é a nossa variável principal, esse é o PIB per capita. A história que eu quero discutir com vocês nesse curso, a história que eu vou contar é essa história de um país que cresce de forma impressionante, está aqui, é inegável esse crescimento aqui, mas que depois ele meio que para de crescer e não consegue mais crescer. Isso aqui é essa história. Como é muito longo, a escala fica ruim, mas está aqui mais ou menos a nossa grande parada dos anos 80. Aí quando recupera, acaba caindo de novo. Agora, na nossa década, vocês são a minha geração foi uma geração também de muita crise. Eu entrei na universidade nos anos 80 e me formei no começo dos anos 90, onde nós vivíamos esse período aqui ruim. E agora a geração de vocês está experimentando isso, né? Alguns estão perto de sair, outros entraram há pouco, mas num momento de crise, de dificuldades e tal. Se tem uma notícia boa, eu sobrevivi. Espero que vocês também consigam se posicionar e tocar a vida. Mas é difícil, é triste. Então, esses dois momentos nos interessam, né? Esses momentos. Alguns falam essa planície aqui, que é essa subida. A primeira parte da próxima unidade, né? A primeira parte dessas preliminares, vai ser contar a história dessa subida, e depois nós vamos falar aqui do problema inflacionário que saiu de controle, depois nós vamos tentar contar a história dessa subida e finalmente entender essa queda. É esse o nosso curso, essa aqui é o resumo do curso, tá nessa figura. O PIB per capita, então, ele permite observar o forte crescimento no pós-guerra, a década perdida dos anos 80, a perda de renda na crise que começa na década passada e, infelizmente, não sabemos ainda quando é que vai terminar, né? Foi uma queda forte, como vocês podem ver, uma recuperação modesta e depois outra queda grande por conta agora da pandemia. Algumas vezes, assim, vocês vão encontrar autores que não usam PIB per capita, e sim o logaritmo do PIB per capita. Por que isso? Porque o logaritmo ajuda a ver bem. Isso aqui, a variação é muito grande. Eu estou indo de pequenininho, né, até chega a passar de 20 mil, entendeu? Então, é uma variação muito grande. O logaritmo, ele aperta, ele diminui esse espaço. Então, fica mais fácil enxergar o que está acontecendo. Se vocês quiserem ilustrar, está aqui o logaritmo do PIB per capita brasileiro. É aquela mesma série passado log. Fica mais fácil enxergar como nós éramos estagnados aqui em 1900 e pouco, como começa esse processo de crescimento. Na realidade, você vê que o processo passando log, aqui é difícil enxergar, né, porque a diferença de valor é muito grande. Mas aqui já dá para enxergar melhor o processo. Só passei log, é só isso, uma série para outra. Aqui a gente começa a olhar o processo de crescimento e esse crescimento forte que dura esse período, e aqui começa o tal planalto que eu falo, né? Quer dizer, na verdade não sou eu, é um economista do Banco Mundial chamado Lante Prutier, que usa essa expressão e diz que o Brasil é um caso clássico de planalto, que tem a subida e depois não sobe mais. Dessa subidinha aqui a esperança veio, mas
caiu. Então, é outra maneira de contar a história. De novo, nossa história é aqui, eu quero entender essa subida forte, que na realidade vem de trás, mas pega muita força aqui, e depois eu quero entender essa parada. E, finalmente, eu quero saber o que aconteceu aqui, que é onde mais nos interessa, que é onde nós estamos, o que aconteceu essa a pegada. Uma outra maneira de olhar, olhando a taxa de crescimento, olhar o PIB, né, é a taxa de crescimento, para saber o que aconteceu. A taxa de crescimento te permite uma outra leitura dos mesmos fatos. Saber quando o PIB cresceu, quando ele diminuiu, ou o PIB per capita, dependendo se está fazendo a taxa do PIB ou do PIB per capita, mas é uma outra maneira de olhar os dados. Então, uma maneira é você ver aquele volume que vai aumentando, né, eu vi aí, pelo menos, nem sempre. Outra coisa é ver o quanto variou de um período para o outro. Quanto variou de um período para o outro. Como eu sou gordo, eu posso falar de gordo e eu dou o exemplo. Então, uma coisa é você contando o seu peso, como é que ele foi aumentando. Outra coisa é quanto você ganhou e perdeu em cada período. A taxa de crescimento é essa ideia. Ela é calculada como o PIB no período T, menos o do período anterior, dividido pelo do período anterior, para ficar em termos de proporção. Essa é a taxa de variação do PIB per capita brasileiro. Então, a gente está vendo aqui os vermelhinhos, são os momentos de queda. Aqui está a queda você vê que a queda da pandemia é uma queda bem forte, é uma queda bem complicada. Aqui são as duas quedas, 2015 e 2016, também queda forte. Aqui é 2008, 2009, né, porque a crise foi no final de 2008. Aqui é dos anos 80, aqui Collor, e assim por diante. Né? Aqui é a Grande Depressão, como é que ela chega no Brasil também, com 2 períodos de queda. Aliás, é um registro importante, o Brasil teve 2 períodos seguidos de queda só na Grande Depressão, lá em 29, e que começa em 29, e nessa crise que começa 15 e 16, para vocês terem uma noção do tamanho da crise. Aqui é o nosso período de crescimento alto, é fácil ver como tem altos e baixos, sempre tem, mas como aqui em geral está mais alto do que aqui, né? Você pega agora, aqui nem é o mais alto dessa série, mas é mais alto que toda a parte final. Então é outra maneira de ler os dados. Aqui é o PIB, aqui é o PIB per capita. O PIB per capita ele é mais cruel do que o PIB, né? Ele tem mais quedas do que o PIB, porque também bota a população aí dentro. E aí, de novo, nós estamos vendo as nossas várias quedas do PIB per capita, aí já são mais frequentes. Por exemplo, no caso aqui da crise atual, são 3 anos seguidos de queda do PIB per capita, 14, 15, 16. E aí tem outros, também teve 3 anos aqui na crise que começa nos anos 80, esse aqui 81, 82 e 83, salvo engano, e por aí vai. Então, são 2 maneiras de olhar o PIB, pelo nível e pela taxa. Bom, quando você olha a economia brasileira no pós-guerra, então é fácil enxergar períodos distintos. São 3 períodos importantes. Crescimento acelerado até 1980, é a segunda unidade do curso, a primeira é essa que nós estamos vendo. Então, a gente quer entender o que aconteceu, aquele crescimento acelerado. O colapso, as décadas perdidas, a inflação e ajuste, que vai de 81 a 2003. Então, ali, você tem que arrumar a casa. Talvez aquele período de crescimento tenha feito uma bagunça muito grande. E aí é esse segundo período. E, finalmente, a retomada do crescimento, que vai de 2003 a 2013. Infelizmente, está cada vez mais claro que nós temos um 4º período, que é um novo colapso. Mas eu não tenho coragem de escrever aqui, entendeu? Porque eu fico na esperança que a gente ainda vai dar uma volta por cima. Mas está cada vez... Quando esse curso é oferecido já há alguns anos, e aí, antigamente, eu botava um ponto de interrogação se tinha colapso. Agora sumiu. O colapso está aí. Talvez seja um novo período aberto, porque a coisa ficou muito ruim de meados da década para cá. E isso é visível nos dados. Vocês viram os dados, eu mostrei para vocês os dados. É o novo colapso de 2014, que talvez em mais alguns cursos ele nem tenha destaque. Ele já vale para a lista de novo colapso. Então seria... aqui, ó, subida, planalto, subida, planalto. Sendo que essa subida aqui é bem mais modesta do que essa. Triste, mas é o que tem, a história que eu vou contar nesse curso. Eu vou parar esse vídeo aqui, já tem mais aí um pouquinho mais de meia hora. No próximo vídeo eu começo a falar sobre as fontes do crescimento, mas... Por enquanto, é esse vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês. E lembrem, se ficou alguma dúvida, anotem e tragam para os nossos encontros que vão ocorrer regularmente durante o semestre. Novamente, obrigado. Até o próximo.